O nível de emprego segue pleno, assim como os ganhos salariais, mas a economia no Brasil vai crescer menos de 1% nesse ano. Escândalos se sucedem nas fileiras do governo federal. Esse ambiente abre uma brecha, rara brecha para quem está na oposição e de olho na sucessão presidencial de 2014. Não por acaso, dois dos possíveis pré-candidatos se moveram nas últimas horas. Aécio Neves, do PSDB, e Eduardo Campos, do PSB. Aécio foi lançado candidato a presidente por Fernando Henrique Cardoso. Aécio disse que montará seu jogo sem assodamento. O senador, que é mineiro, tem se dedicado à costura nos bastidores. Há quem esteja no balaio governista de Dilma, mas sem recusar conversas sobre o futuro. Tudo, é claro, dependerá dos eventos e do rumo dos ventos. Aécio tem a seu lado 90% do PSDB, mas fato é que, antes de tudo, terá que entender-se com São Paulo. Isso significa o governador Alckmin, com quem Aécio conversa muito bem. Isso significa também José Serra. E mesmo um tucano, a ave, sabe que Serra e os seus e Aécio têm profundas diferenças. Eduardo Campos tem menos pressa. Ele soa como candidato óbvio para 2018, mas pode vir a ser já em 2014 com o seu PSB. O governador de Pernambuco e o PSB estão na base de apoio de Dilma, mas nesse confortável movimento pendular, Campos pode se transformar também em imã para a oposição. Eduardo Campos fez seus gestos nas últimas horas. No primeiro deles, citou ao mesmo tempo Fernando Henrique Cardoso e Lula. Disse, aspas, vamos compreender o papel de Lula e do ex-presidente Fernando Henrique na história. São líderes que têm imperfeições, que cometeram erros, todos os dois, mas que legaram ao Brasil algo que é importante para a vida brasileira até hoje, a democracia. Fecha aspas. Nesses dias de Rose e companhia ilimitada, o governador sinalizou primeiro para um lado, pediu punição para o tráfico de influência e a corrupção, disse ele a empresários na plateia do jornal Valor Econômico. Aspas, é preciso apurar tudo e punir com o rigor da lei. Fecha aspas. A sinalização enviada para um lado seguiu-se de mensagem para o outro lado, disse Eduardo Campos. Lula deu independência à Polícia Federal, como se vê hoje, e nomeou 8 ministros do Supremo que decidiram com isenção sobre um episódio. Pausa e um joelhaço, como diria o querido Luiz Fernando Veríssimo. Disse Eduardo Campos. Aspas, um episódio, o mensalão, que no passado jamais seria objeto de julgamento. E, ainda palavras de Campos, um Ministério Público que não engaveta mais e que denuncia. Esse é o legado que vejo do governo Lula. Fecha aspas, palavras dele. A plateia de empresários, um recado para calar fundo, disse o governador. Só consumo não é suficiente para vencer a crise. Falta rumo estratégico para o governo Dilma, no entender do governador Eduardo Campos. Ele e Aécio Neves aproveitam as brechas do momento e se lançam para essa largada de 2014. Boa noite.